Fala pessoal, uma boa tarde, meu nome é Kaique, sou eu que vou começar apresentando esse seminário, o que é estatística, é um trabalho do terceiro trimestre de matemática. Os alunos presentes no grupo sou eu, Ana Carolina Martins e a Samara Alves. A gente vai apresentar alguns tópicos, passando sobre um pouco da origem até o que é, onde se encaixa o nosso dia a dia, algumas profissões, fazer uma conclusão e mostrar nossas referências, Sou eu que começo apresentando, depois a Samara, depois a Ana. A estatística vem sendo estudada nos últimos tempos por conta dos jogos de azar, Estudado, o que eu digo, diz respeito mais as pessoas se interessarem mais sobre essa ciência matemática e começarem a entender um pouco mais sobre ela como ciência, Isso por conta dos jogos de azar, como eu havia dito, mais especificamente das apostas, Tem alguns sites aí de apostas que vocês podem estar vendo na tela que acredito eu que vocês conhecem, porém não falarei o nome de nenhuma delas porque não estou recebendo para isso. Não é somente nesse âmbito, que as estatísticas se inserem, A gente vai ver um pouquinho nessa apresentação que essa ciência é muito provavelmente uma das mais importantes da atualidade e a gente inconscientemente usa ela sem perceber. Não se sabe ao certo qual é a data exata que foi criada e, consequentemente, utilizada como um meio facilitador da vida humana, Alguns registros arqueológicos mostram que uma primeira ideia do que seria estatística veio ser usada pelos nossos mais antigos ancestrais, que através de algumas pinturas contabilizavam uma determinada parcela de animais caçados no dia a dia. Para além desse registro, a gente tem algumas civilizações asiáticas, africanas, que deram origem à humanidade utilizando essa ferramenta matemática para contabilizar quantas pessoas residiam em espaço geográfico, por exemplo. Quantas pessoas exerciam uma determinada função. Mais tarde, quando as igrejas começaram a emitir certidões de nascimento, que foi a nossa primeira ideia de registro civil, de contagem civil, a gente começa a poder não só reparar determinadas divergências ou coincidências desses dados, mas também poder analisar os dados coletados a partir desse registro civil. Bom, eu acho que a partir dessa visão que eu acabei de passar para vocês, a gente consegue concluir que as estatísticas nada mais são do que uma ciência que utiliza os números para poder analisar dados coletados em determinado lugar, espaço de tempo ou até mesmo costumes. Tudo que a gente consegue contabilizar, tudo que a gente consegue ter um espaço que a gente consiga analisar, isso é estatística. A partir dessa ferramenta, a gente tem toda a comunidade científica sendo formada, Pois sem a estatística, sem análise de dados, a gente não tem método científico. Sem método de comprovação desses dados, não tem como a gente ter certeza de que o que foi estudado é realmente verdade. Pode parecer que não, mas a estatística está em muitos lugares e a gente às vezes não percebe. No vídeo proposto como fomento dessa atividade, os apresentadores nos mostram um meio nos quais a estatística se insere e clareia a ideia apresentada por mim anteriormente de que a estatística está em vários lugares. E sobre esse vídeo eu tenho 3 pontos para ressaltar. Primeiro, a estatística é usada para fomento de vários empregos e a melhoria dos já existentes. Segundo, a estatística é usada para comprovação de dados. Terceiro e último, a estatística exemplifica os dados apresentados no próprio vídeo. Esse último ficou um pouco vago e propositalmente eu gostaria de aprofundar com uma crítica sobre ele. Os Estados Unidos tiveram uma política de apartamento, que é uma segregação, legal. As pessoas de cor, como eram chamadas, tinham lugares específicos para ocupar, diferente das pessoas brancas e legalmente privilegiadas que poderiam estar em qualquer lugar. O vídeo diz claramente que a área de humanas se beneficia em demaseio com a estatística, pois o campo de estudo propõe uma repetição de comportamentos históricos. Um exemplo disso, falando especificamente de um campo que eu, Kaique, me aprofundo há bastante tempo, são os estudos de cultura. Um campo das ciências humanas que vai analisar os padrões de comportamento da humanidade e construir uma relação entre eles, fazendo com que a gente consiga entender de qual forma e por qual motivo as relações sociais se estabelecem do jeito que a gente conhece hoje.
Sendo mais claro, existe um motivo pelo qual a parte do vídeo que fala sobre a assistência social começa com uma pessoa branca e exemplifica os benefícios da assistência social com uma pessoa preta. O motivo do Mike Pérez estar com aquelas alegações sobre nepotismo, sobre meritocracia, existe um motivo. O motivo pelo qual as mulheres são assassinadas por serem acusadas de bruxaria, existe um motivo. Todo tipo de comportamento que a gente tem hoje, a gente entende como um tipo de preconceito, chega até nós a partir da coleta e análise de dados, assim como mostra o método descrito no vídeo. A gente consegue chamar essas coisas de preconceito, a gente consegue criminalizar essas coisas a partir da análise desses dados. Na automação industrial, por exemplo, temos uma matéria que funciona especificamente com estatística, que são os sistemas de controle. Essa matéria nos ensina como utilizar sistemas que realizam o monitoramento do maquinário dentro de um chão de fábrica, nos mostra quantas funções podem ser executadas por um único controlador. Em um exemplo claro dado pelo nosso professor e coordenador do curso, Jair Medeiros, ele mostrou pra gente um dos projetos que ele realizou dentro de um shopping, que basicamente controlava todo o sistema de ar-condicionado dele, correlacionando a capacidade de funcionamento de um maquinário com o espaço de atuação do mesmo. Olá, me chamo Samara e agora falando um pouco especificamente sobre profissões. A partir dos dados citados pelo Kaique, podemos concluir que, no ponto de vista de análise de dados, todas as profissões são resultantes de estatísticas. O curso técnico visa a formação de profissionais em determinadas áreas e, geralmente, o melhor tipo de aprendizado para o aluno é o aprendizado prático. Logo, quando nosso professor nos conta uma história que já aconteceu com ele e explica exatamente como foi feito e as possibilidades de erros, ou também quando um professor de exatas exemplifica por meio de acontecimentos e demonstrações as tentativas e os erros que resultaram no sucesso do mesmo ou no campo abordado, cria a possibilidade de imaginar a probabilidade das mesmas situações acontecerem e, a partir da probabilidade que resulta em erro, fazer o possível para não reproduzir as experiências insatisfatórias demonstradas pelos professores. Como exemplo de centro de estatísticas, temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é o principal centro de estatística e dados e informações do país. Para além desses exemplos, a estatística merece destaque em outras profissões, como o marketing, para mostrar como as estratégias têm funcionado e impactado os resultados das empresas. A estatística pode ser usada para saber o aumento da lucratividade da empresa, satisfação dos usuários, estratégias mais utilizadas e principais problemas da empresa. Outras profissões que também utilizam estatísticas é a medicina, finanças, administração e meteorologia. Essas profissões giram completamente em torno da estatística, para além de um estudo afetando diretamente o nosso cotidiano e o andar real de nossas vidas. Oi pessoal, eu sou a Ana e eu vou concluir o que meus colegas disseram anteriormente. Nós podemos dizer que com todos os dados que foram apresentados, fica muito explícito que a estatística num todo é essencial para o bom funcionamento em todas as áreas de nossas vidas. E que áreas seriam essas? As áreas educacionais, amorosas, financeiras e familiares. É muito importante que mantenhamos o controle e a organização para uma vida mais saudável. Desvendando o uso da matemática, vamos ver que vai ser um ponto de extrema importância, porque as pessoas vão começar a enxergar e a entender o mundo com outros olhos. Elas vão ver que os números vão ser tão importantes quanto as letras, quanto a fala e quanto o ar, e que provavelmente sem isso, nós seríamos pessoas completamente sem rumo ou sem um destino. Passando aqui no final só para agradecer a presença de todos vocês. Isso foi um trabalho da escola, meu terceiro trimestre, dessa aí eu não passo. Eu gostaria de deixar uma coisa um pouco mais formal e tal, mas tô muito sem tempo. É 22h36 agora, do dia 16/12/2022. E eu estou muito atrasado para uma apresentação que é de uma amiga minha. Enfim, eu tô completamente sem tempo, mas mesmo assim não poderia deixar de agradecer a todos que participaram e estão assistindo aqui. Vou deixar um QR Code aqui do lado com o link do material usado por mim e pelos meus colegas para desenvolver todo esse material apresentado para vocês, além do link da apresentação para quem queira usar depois. E é isso, gente. Muito obrigado e um beijo, Wagner. Espero que tenha uma boa recuperação.